Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser? Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. A gente quer saber aqui sua história completa. A gente quer saber lá de trás, porque você falou que você tá com 30 anos de carreira no esporte e 32 anos de carreira na química. Na área química, Você né? tem, São então, duas situações uma totalmente diferentes. vida meio que dupla, né? Sim. Você começou muito cedo. Eu comecei... Na verdade, eu tive que começar muito cedo a trabalhar. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar. Eu comecei entregando panfleto no Farol com 11 anos de idade. E aí... Aqui em São Paulo você nasceu mesmo? Em São Paulo. Eu nasci no extremo sul de São Paulo, num bairro chamado Jardim Orion, atrás do Sesc Interlagos, perto da represa. Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar de office boy e com 14 anos de idade, na minha época, você já podia tirar carteira de trabalho. E aí eu tirei carteira de trabalho com 14 anos de idade. E aí eu comecei, com 14 anos de idade eu passei no curso técnico em Química e foi com essa idade que eu comecei a trabalhar na área química. Nos mesmos 14 anos de idade eu consegui um emprego de auxiliar de laboratório. E como auxiliar de laboratório, eu fui construindo a minha carreira. Só que eu tenho um histórico muito grande na escola de bullying. Eu não sei se você já acompanhou. Eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes muito fortes por conta do bullying. Eu fui um garoto massacrado pelo bullying quando eu era criança. E é raro, parece incrível, né, cara? O bullying é um negócio muito pesado. Se você tem filho, aí você está assistindo isso, se você tem filho, presta atenção no seu filho. Porque o bullying é destruidor. Eu tenho 46 anos de idade e tem dias que eu me perco me lembrando das coisas que aconteceram comigo. Olha que interessante, vindo pra cá, no carro, eu me peguei viajando e lembrando de algo que aconteceu comigo na minha infância. Eu tenho um histórico de massacre no bullying. Massacre. Pesado mesmo. Pesado, assim, principalmente no primeiro grau. Assim, do meu pré até a minha 8ª série, foi massacrado pelo bullying. E eu fiz todo na mesma escola. Entendi. Eu fiz o prézinho, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e 8ª série, todos no mesmo colégio. E eu fui do pré até o último ano perseguido no bullying. Momentos piores, momentos melhores, mas da 4ª série para a 8ª foi massacre. Teve algum Massacre momento? total, assim, massacre total. Eu sou filho de uma empregada doméstica com um pai aposentado. Aposentado numa época que o salário mínimo conseguia ser pior do que o que é agora. Então, eu morava no extremo sul de São Paulo. Minha mãe, preocupada com a nossa segurança, porque era um local muito violento, ela conseguiu para mim uma vaga num colégio um pouco mais afastado, numa região mais nobre do sul. Sim. Mesmo sendo um colégio público, as pessoas que estudavam nesse colégio tinham uma condição social muito melhor do que a minha. Foi exatamente Porque o que era um aconteceu colégio comigo. público, mas de referência. Pessoas Minha mãe, também. muito preocupada com isso, e que ela fez? Ela conseguiu. Meu avô morava nesse bairro. Meu avô era usou o barbeiro, endereço. tinha um salão de barbearia. Meu avô tinha um salão de barbearia nesse bairro. E morava nos fundos do salão de barbearia. E aí ela pegou o endereço do meu avô e me cadastrou lá pra ir nesse colégio. Eu tinha que pegar ônibus pra ir nesse colégio, era distante, não era perto. Então imagina, eu morava no extremo sul de São Paulo e ela me colocou num bairro de Interlagos, próximo ao Autódromo de Interlagos, que é um bairro mais nobre. E aí eu ia de ônibus. Ela me cadastrou. Pois é, só que e era o colégio, o melhor colégio da região. Então era um colégio referência. E esse colégio que eu estudei tinha pessoas de nível mais alto. Agora, eu tinha roupa rasgada, porque eu era gordinho, ralava as minhas coxas, rasgava. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Então eu andava com roupa rasgada. Tênis, aquela época, estava na época do New Balance. Era o tênis da moda. Eu usava Conga. Camiseta da escola, tinha que usar uniforme. Os meninos tinham camisetas a dar com pau. Minha mãe comprava 2, 3. Então lavava, usava. Então era a gola aqui, esgarçada, Amarelada. amarelada, gordinho, sem condição nenhuma.
não tinha dinheiro para lanche da escola, então pegava a fila da merenda. Até isso você era uma piada. Sim. Você sentar, pegar a fila da merenda, pegar arroz, frango, essas coisas que tinha na merenda. Naquele colégio era piada. No colégio de um local carente, uma comunidade carente, é normal. Ali não, ali todo mundo tinha dinheiro pro seu lanche, tudo. Então eu fui massacrado pelo bullying, massacrado. O bullying foi quem me levou pro esporte. Eu fui tão massacrado pelo bullying, isso é um negócio tão engraçado, que eu era uma pessoa impotente de reagir. E qual era o meu agravante? Eu não conseguia dividir isso com a minha mãe. Porque quando eu ia em casa muito mal falar pra minha mãe tava ajoelhada na frente de um rádio. Na época, eu nem sei se ele é vivo ainda, eu acho que ele faleceu, um radialista chamado Paulo Barbosa. Na hora do almoço, ele tinha a oração do meio-dia do Paulo Barbosa. Eu voltava nesse horário para a escola. Quando eu chegava na escola, por volta do 15 do meio-dia, tava minha mãe de joelho no rádio, chorando, pedindo para as coisas melhorarem em casa. Como é que você vai falar para sua mãe? Ó, mãe, estão rindo da minha cara porque a minha calça tá rasgada. Fizeram hoje piada com a minha calça. E quando eles rasgavam minha camiseta? Catava a gola, rasga a camiseta. Falava que enganchou em algum lugar. Eu não contava. Minha mãe foi saber do histórico de bullying uma vez que eu cheguei todo machucado em casa. E aí ela me botou na parede e eu falei, olha, eles me batem todo dia, me batem sempre, tudo tal. E aí eu falei. E o que minha mãe fez? Minha mãe foi na escola, quebrou o pau com a diretora chamou a professora, quebrou o pau. O que a professora fez? Chegou no meio da sala de aula e deu aquele show em todo mundo. Olha, a mãe do Renato veio aqui, falou isso, eu quero saber isso. Você, garoto, fez isso, aquilo, outro. O que aconteceu comigo? Dobrou o bullying. Piorou. Aí acabou. Aí era pior ainda. A pior coisa que eu fiz foi quando fui contar pra minha mãe do que estava acontecendo. Então eu fui massacrado pelo bullying. Você rezava pra escola acabar. Teve momentos de eu ter um pânico tão grande de ir pra escola que eu lembro que quando começava o Fantástico, eu via aquela música do Fantástico, eu tinha crise de tremedeira, porque eu sabia que segunda-feira eu ia voltar pra escola. Eu era o melhor aluno da classe. Você tem que ter uma válvula de escape. Quando você não tem nada na vida, nada, ou você vai pro buraco de vez, ou você agarra o que você tinha. E o que eu tinha? Eu tinha a condição de estudar. Eu era o melhor aluno da escola. Minha mãe, recentemente falecida, ela guardou até o final da sua vida um troféuzinho que ela tinha. Eu fui nomeado o melhor aluno do primeiro grau do meu período. Nossa. Minha nota ruim pra mim era 8,5. Num colégio de nível alto. Era 8,5, 9,10. E eles me obrigavam a passar cola de tudo. Eu fazia 4, 5 provas. Fazia 4, 5 provas. Eles pegavam minha prova, tomavam a minha prova, aí eu tinha que fazer a prova de todo mundo para depois eles devolverem minha prova. Se a professora me pegasse fazendo prova deles, surra em mim. Se eu, não concordasse, surra. E é muito louco o bullying, cara. Quantos amigos seus, colegas seus, da 4ª série, você lembra o nome e sobrenome? Eu consigo lembrar de todos os que faziam isso comigo. Todos. Nome e sobrenome. Mas aconteceu uma vez isso comigo. Uma vez foi muito interessante. Eu encontrei um deles. Se passaram muitos anos. Eu já tinha ali quase meus 30 anos de idade. E a minha vida já estava super consolidada. Eu fui tendo fases na minha vida. E essas fases foram mudando. E é muito interessante. Já assistiu aquele filme com Will Smith, A Procura da Felicidade? Já. Lindo esse filme. Eu me vi muitas vezes naquele vídeo em cima da minha face. Eu poderia dar títulos para períodos da minha vida. Então eu tive um período onde eu estava estudando na casa dos meus 18, 19 anos de idade, que eu tinha 70 cheques sem fundos. Aí, isso com 18, 19 anos de idade. Com 26 anos de idade, eu já tinha meu primeiro milhão guardado, naquela época. E com 30 anos de idade, eu me tornei sócio da fábrica que eu trabalho hoje. Então eu tive uma escalada muito rápida e muito grande. E com meus 26, 27 anos de idade, eu já estava super consolidado, tinha várias empresas, estava super bem. Eu estava montando uma loja de suplementos na zona sul de São Paulo, na região ali de Interlagos, e eu precisava comprar algumas TVs para espalhar na loja. E aí eu falei assim, poxa, eu vou aqui no shopping aqui do lado,
Shopping Interlagos, vou ali comprar as TVs. E entrei numa loja nessas lojas de eletrodomésticos e comprei a TV. Quando eu fui retirar a TV, quando eu fui negociar a TV, tudo tal, quem era o funcionário da loja? Um dos caras. Você reconheceu na hora? Eu, na hora, ele não reconheceu. Falei assim, fulano de tal, é você? Sou eu mesmo. Você não lembra? Não lembra de mim? Renato. Ele, Renato. É. Aí ele, putz, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bom, tudo bem. Aí conversei com ele e tudo. E aí, na hora, me deu uma vontade absurda de chegar pra ele e falar assim, caramba, hein, cara? Que destino. Mas aí eu me segurei. Mas o trabalho dele é digno. Ele estava num trabalho digno, ele estava fazendo. Mas eu tive uma sensação de vitória. Por quê? Porque eu falei assim, peraí. Aquele garoto, aquele gordinho lá atrás, que sofreu tudo que ele sofreu, ele venceu. Aquele menino que me batia, que arrancava às vezes minha calça na frente de todo mundo, que rasgava minha roupa, que tirava um sarro da minha cara, hoje ele me serviu, ele me atendeu. E aí, eu consolidado com as minhas empresas, me deu um ar de satisfação, porque eu falei assim, eu venci. Ele ridicularizava quem eu era, né? E com certeza desacreditava onde eu poderia chegar. Então eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Foi o único que eu encontrei, dos vários que eu sofri. Mas o bullying, para mim, ele foi um fator positivo. Porque, motivado pelo bullying e por toda a dificuldade que eu tive com a minha família, eu amadureci de forma muito precoce. Eu vi meu pai passar por situações muito difíceis. Eu vi meu pai passar por uma decepção muito grande. Um homem que trabalhou 38 anos na mesma empresa. Ao final da sua carreira, com 55 anos de idade, foi aposentado. 55 anos de idade, no ano de 1988, você não conseguia mais emprego. Sim. Você era literalmente um aposentado. E aí meu pai, muito aborrecido, muito chateado com toda aquela situação, acabou servindo uma lição de vida para mim. Eu falei assim, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero essa vida para mim. Então, com 12 anos de idade, eu já sabia que eu ia fazer química. Com 14 anos de idade, eu entrei no colégio técnico. E fui construindo a minha carreira a ferro e fogo. E sempre com muita coragem. E sempre com muita ousadia. Então, eu acho que o bullying me ajudou. Um grande trauma, ele te leva para duas situações, né? Ou ele te leva para ficar naquele círculo vicioso que você não consegue sair disso e você não consegue viver, né? Você não consegue ter relacionamentos, você não consegue construir uma história, você não consegue construir uma carreira, ou aquilo vira um veículo para você de motivação e fala assim, não, eu tenho que sair disso aqui. Eu lembro de uma frase muito marcante que aconteceu comigo, assim, eu acho que o auge do meu bullying, eu tava na sala de aula e a classe inteira combinou. Então, eu acho que o que mais me magoou é você ser vítima de uma sala inteira. Mas sabe o que é uma sala inteira? E aí o que acontece? O menino pegou meu estojo e jogou meu estojo no corredor, entre as carteiras. Jogou, para eu levantar. Só que todo mundo da classe sabia. Quando eu levantei, a gente usava, em dia de educação física, calça de tactel. Aquelas calças de tecido mais fino e frouxinho. Quando eu levantei pra pegar, ele catou a minha calça, o cara de trás e puxou minha calça. Imagina o nível de divertimento que eu ofereci para todos os alunos da classe que estavam na expectativa disso acontecer. E, cara, foi um negócio tão louco, porque eles riam tanto que descontrolou. E a gente vivia numa época tão absurda que isso aconteceu na frente da professora. Óbvio, o menino foi parar na diretoria, mas até a professora riu. Mas sabe o que foi muito legal? Naquele dia eu olhei para todas as pessoas que estavam na sala de aula. E eu olhei fixamente para eles e eu falei assim, olha, eu vou ser melhor do que todos vocês um dia. Eu sou gordo, eu sou pobre,
eu sou favelado, eu ando com roupa rasgada, minha rua não é asfaltada, eu moro numa rua de terra. Mas eu vou ser melhor do que todos vocês que estão nessa sala de aula. Quando eu encontrei aquele garoto com uma atendente da loja, onde eu estava comprando TVs, para minha 7ª loja que eu estava abrindo, de alguma forma eu tive essa resposta. Da minha forma eu tinha essa resposta e da minha forma eu merecia ter essa resposta. Entende? Sim. Eu merecia. Então, e a minha gana que acontece até hoje, eu sou um cara obcecado pelo trabalho, ambicioso. Você sabe qual é a grande diferença entre a ambição e ganância? A ambição é você fazer de tudo para atingir um projeto, um objetivo, um resultado. Ganância é quando você quer tudo para você. Entendeu? Quando você quer tudo para você. E não conheço nenhuma pessoa gananciosa que tem uma vida boa. Ela pode ter até dinheiro, mas ela só tem inimigo. Ela pode ter dinheiro, mas ela só tem coisas ruins. E vai tomar um só tem tombo lá na desgraça. frente. Então eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. E com uma vantagem. As pessoas que trabalham comigo mudam de vida. Mudam de vida, assim. Por quê? Porque eu tenho, pela minha gestão de trabalho, uma coisa que eu aprendi, eu divido para multiplicar. Então eu sou cheio de sócio e parceiro que divido com eles. Por quê? Porque você dividindo, você multiplica. Mas bem, voltando ao que eu disse. E aí, minha vida foi marcada pelo bullying.